Sim, professor. E quais serão os desdobramentos das circunstâncias que levaram à eliminação do Sergipe na disputa pela Taça da Copa do Brasil? Porque o que mais se ouviu nas entrevistas após a partida foi, abre aspas, CBF, você é uma vergonha. Então, como fica a questão desse jogo, que ocorreu aqui em Aracaju, no Batistão, em virtude do polêmico empate, com um gol marcado pelo zagueiro Adrielson para o Botafogo aos 54 minutos, após a cobrança de uma sequência de 3 escanteios. Lembrando que, até aquele momento, com um belíssimo gol marcado pelo jogador Augusto Potiguar, ainda no primeiro tempo, o Gipão seguia eliminando o time do Rio de Janeiro e seus torcedores já praticamente comemoravam a classificação. Porém, com um empate em 1-1, no apagar das luzes, infelizmente o time sergipano acabou se despedindo precocemente da competição, gerando tristeza e indignação, iniciando uma confusão generalizada assim que o árbitro Braulio da Silva Machado decretou o término da partida. E, pelas imagens disponíveis na mídia e que circulam nas redes sociais, aparentemente, no tumulto, o presidente do Sergipe, Hernan Senna, teria partido para cima da arbitragem e depois, ao avançar contra um dos assistentes, ele findou por ser agredido. Pasmem, meus alunos, com a própria bandeirinha. Como assim, professor? Pois é exatamente isso que vocês ouviram. Incrível, né? E com isso, o presidente do clube acabou saindo do campo com o rosto sangrando. E ainda no tumulto, por pouco, mas por muito pouco mesmo, também não sobrou para o técnico Luiz Castro do Botafogo, que só não foi agredido porque a polícia militar interveio prontamente, além dele ter sido protegido pelos seguranças e por integrantes da comissão do Botafogo. Sim, professor Santiago, mas e aí? Como fica essa situação? Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Olha, excelente assunto para analisarmos no episódio de hoje. Porém, observando que, embora tenhamos ficado muito tristes com a eliminação do Gipão, principalmente da forma como se deu, abafa o caso, mas vocês que estão inscritos aqui em nosso canal, que fazem parte de nossa comunidade, já sabem que nós não iremos explorar os aspectos sensacionalistas e emocionais que envolvem a questão. Isso nós deixamos para os outros setores da mídia que já estão fazendo o maior estardalhaço e se dedicam a esse tipo de abordagem. Uma vez que o nosso objetivo aqui será o de entender os aspectos jurídico-penais que margeiam toda a confusão ocorrida, as agressões, ofensas verbais e as possíveis repercussões do caso. Aliás, nesse sentido, iremos aproveitar também para ressaltar alguns aspectos fundamentais da 10671 de 2003, o Estatuto do Torcedor, para tentarmos entender os reflexos que tais condutas poderão produzir sobre a ótica criminal, inclusive no próprio Estatuto. Ou seja, a aula de hoje está simplesmente imperdível. Portanto, como já vamos começar, nos ajudem, façam parte desse projeto voltado para a democratização do direito penal. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e compartilhem os nossos episódios com pessoas assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais, pois eles foram desenvolvidos para te dar suporte, foram desenvolvidos para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí, não mudem de canal não, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após a nossa equipe liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá. Inicialmente, sem levantar dúvidas ou fazer afirmações levianas acerca do procedimento da arbitragem, para que não restem dúvidas, vamos destacar que nos termos do próprio Estatuto do Torcedor, a 10671, no que tange a relação com a arbitragem esportiva, atenção, conforme dispõe o artigo 30, é direito do torcedor que a arbitragem das competições desportivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões.
E, na leitura do seu artigo 31, a entidade detentora do mando do jogo e seus dirigentes deverão convocar os agentes públicos de segurança visando a garantia da integridade física do árbitro e de seus auxiliares. E, por outro lado, vale ressaltar no que concerne a relação com a justiça desportiva, e haja vista os possíveis desdobramentos do caso nos termos do artigo 34, que é direito do torcedor, que os órgãos da justiça desportiva, no exercício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da serenidade, da publicidade e da independência no momento em que estiverem analisando os fatos que lhes sejam submetidos. Ok, professor Santiago, até aqui está tudo certo, está dando para entender com facilidade. Ou seja, essa história de independência, imparcialidade e pressão vai dar muito o que falar. Meus alunos podem ter certeza que irá. E alerte-se, inclusive, que a confusão que se instaurou no campo faz surgir a possibilidade nada remota do Sergipe, seus dirigentes e jogadores ainda serem severamente responsabilizados nas esferas administrativa, certamente, e possivelmente, dependendo da robustez das evidências, na esfera penal. Haja visto o direito penal ser bem mais exigente que as demais esferas jurídicas na análise dos instrumentos probatórios, aliada à necessidade, na maior parte dos casos, de se comprovar de fato o dolo inerente a cada conduta. Portanto, ainda no que tange ao estatuto do torcedor, porém agora falando dos aspectos criminais, vale com certeza citar o artigo 41b, que irá punir com pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa aquele que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Noutra vertente, em relação ao próprio Código Penal, acredito ser interessante destacar alguns dispositivos que certamente serão debatidos no momento que se buscar a tipificação das condutas. Assim, cite-se os crimes de lesões corporais, artigo 129, rixa, artigo 137. E o detalhe, o nome do crime não é rincha, tampouco reixa. Esquece. O nome correto do crime é rixa. E se vocês ouvirem alguém da área jurídica por aí falando em rixa ou rincha, vocês já vão saber que esse não foi aluno do super professor Santiago. Mas, voltando ao assunto, destaquemos também os crimes dispostos no capítulo que trata dos crimes contra a honra. Assim, inicialmente, apesar das entrevistas e das publicações acaloradas nas redes sociais, haja vista exclusivamente as informações que temos disponíveis até o momento, vale deixar de fora o crime de calúnia, previsto no artigo 138, uma vez que estariam sobejamente apresentados fortes indícios em relação aos crimes de difamação, artigo 139, e talvez muito mais adequadas às possíveis imputações pela prática do crime de injúria, artigo 140. Por fim, vale dizer que, conforme o inciso 3º do artigo 141, se poderá argumentar a possibilidade da aplicação de causa de aumento de pena de 1/3 por algumas condutas terem sido cometidas na presença de várias pessoas ou por meio que facilitou a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. E, além disso, é importantíssimo ressaltar, utilizando-se do parágrafo 2º desse mesmo artigo 141, uma vez que inúmeras ofensas proferidas durante e após o jogo foram cometidas ou divulgadas em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores. Nesse sentido, elas poderão acarretar na provável aplicação da pena no triplo. Só que isso já é uma discussão para uma outra super aula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.